O metal incandescente queimava contra sua pele com a fúria de 1000 sóis, e ainda assim Lourenço sorria. O ar denso da masmorra romana carregava o cheiro acre do ferro aquecido, misturado ao suor frio dos algozes, que o observavam com uma mistura de fascínio e horror. As chamas dançavam hipnoticamente sob a grelha, projetando sombras grotescas nas paredes úmidas de pedra, enquanto o eco de suas próprias palavras ainda reverberava pelo ambiente. Este lado já está assado. Virem-me para o outro. O vapor que subia de seu corpo criava uma névoa fantasmagórica que parecia carregar consigo não apenas o calor físico, mas toda a intensidade espiritual de um homem que havia transformado seu martírio em uma declaração de fé inabalável. Seus olhos, ainda brilhantes apesar da tortura, refletiam uma luz que nenhuma chama terrena poderia extinguir, e sua respiração, embora laboriosa, carregava o ritmo de uma oração silenciosa que ecoava pelas dimensões invisíveis da eternidade. Como um jovem diácono de origem hispânica, cuja única ambição era servir aos mais necessitados através da Igreja de Roma, chegou a este momento supremo de provação, onde sua carne se tornara instrumento de uma fé que transcendia qualquer compreensão humana. A história de Lourenço começara décadas antes nas terras áridas da Espanha, onde o sol mediterrâneo moldava não apenas as paisagens, mas também o caráter daqueles que nasciam sob sua luz implacável. Era filho de uma família cristã, modesta, cujos pais haviam abraçado a nova fé quando ainda era uma semente frágil plantada em solo hostil. Seu pai, um comerciante de origem humilde, carregava nas mãos calejadas não apenas o suor do trabalho honesto, mas também a determinação férrea de quem havia encontrado na mensagem do Cristo uma razão para viver que superava todas as adversidades materiais. Sua mãe, mulher de oração profunda e silenciosa, possuía aquela sabedoria intuitiva que floresce nas almas que aprendem a ouvir a voz divina através do silêncio contemplativo. Desde a infância, Lourenço demonstrava uma sensibilidade peculiar para com os sofrimentos alheios. Quando ainda era uma criança de olhos grandes e curiosos, já se destacava pela maneira como distribuía sua própria comida com os mendigos que perambulavam pelas ruas empoeiradas de sua cidade natal. Havia nele uma luz natural, uma bondade espontânea que brotava não de ensinamentos externos, mas de uma fonte interior que parecia conectá-lo diretamente com o coração da criação. Seus pais observavam com uma mistura de orgulho e preocupação como o menino crescia desenvolvendo uma compaixão que, embora admirável, poderia torná-lo vulnerável em um mundo onde a crueldade frequentemente prevalecia sobre a gentileza. Durante sua adolescência, Lourenço foi enviado para estudar em Zaragoza, onde teve seu primeiro encontro verdadeiro com a profundidade da tradição cristã. Foi lá que conheceu o futuro Papa Sisto II, então um jovem e brilhante estudioso das Escrituras, cuja paixão pela verdade evangélica exerceu sobre Lourenço uma influência transformadora. Os dois jovens desenvolveram uma amizade que transcendia os limites acadêmicos, unindo-se em uma visão comum sobre o papel da Igreja como instrumento de justiça social e espiritual. Passavam horas debatendo não apenas questões teológicas, mas também os desafios práticos de viver o cristianismo em uma época de crescente hostilidade imperial. Sob a orientação de Sisto, Lourenço descobriu sua vocação para o diaconato, compreendendo que sua missão não seria a pregação eloquente ou a elaboração de tratados teológicos, mas o serviço direto aos mais vulneráveis da sociedade. O jovem hispânico absorvia cada ensinamento com a sede de quem havia encontrado finalmente o propósito de sua existência. Seus estudos não eram meramente intelectuais. Cada texto sagrado que lia, cada oração que recitava, cada jejum que empreendia, tudo se convertia em preparação para uma missão que ainda não conhecia completamente, mas que pressentia ser de magnitude extraordinária. Quando Sisto foi chamado para Roma e posteriormente elevado ao papado, não hesitou em convidar Lourenço para acompanhá-lo. A viagem até a capital do império foi, para o jovem diácono, uma jornada não apenas física, mas espiritual.
A cada quilômetro percorrido, sentia que se aproximava não apenas de uma nova cidade, mas de seu destino. Roma, com toda a sua grandeza e contradições, apresentava-se diante dele como um campo de missão onde a mensagem cristã precisava ser vivida com uma autenticidade capaz de resistir às pressões e seduções do poder imperial. A Roma que Lourenço encontrou era uma metrópole em transformação. O império alcançara o auge de sua expansão territorial, mas internamente enfrentava crises profundas que ameaçavam sua estabilidade. A economia baseada na exploração escrava começava a mostrar sinais de esgotamento, enquanto a crescente desigualdade social criava tensões que fermentavam nas ruas estreitas e mal cheirosas dos bairros populares. Neste contexto, a Igreja cristã emergia como uma força alternativa, oferecendo não apenas consolação espiritual, mas também apoio material concreto através de uma rede de assistência social que desafiava as estruturas tradicionais de poder. Como diácono principal da Igreja Romana, Lourenço assumiu a responsabilidade de administrar os bens comunitários e coordenar a distribuição de auxílio aos necessitados. Sua tarefa ia muito além da simples administração financeira. Ele se tornara o rosto visível da caridade cristã, aquele que traduzia em ações concretas os ideais evangélicos proclamados nas celebrações. Cada manhã, antes mesmo do sol nascer completamente, Lourenço já percorria as ruelas da cidade, visitando viúvas desamparadas, órfãos abandonados, escravos maltratados e estrangeiros sem recursos. Seu conhecimento íntimo das necessidades comunitárias era tão detalhado que conseguia identificar situações de emergência antes mesmo que os próprios interessados tivessem coragem de pedir ajuda. A metodologia de Lourenço para a assistência social era revolucionária para os padrões da época. Ele não se limitava a distribuir esmolas pontuais, mas desenvolvia estratégias de longo prazo para a reinserção social dos marginalizados. Criou oficinas onde escravos libertos aprendiam ofícios que lhes permitiriam sustentar suas famílias com dignidade. Estabeleceu uma rede de apoio para viúvas jovens, proporcionando-lhes não apenas recursos materiais, mas também proteção legal contra exploradores, que se aproveitavam de sua vulnerabilidade. Organizou um sistema de educação básica para crianças órfãs, reconhecendo que apenas o conhecimento poderia libertá-las definitivamente do ciclo de pobreza e exclusão. Mesmo diante de tudo, sua fé não vacilou quando as primeiras perseguições sistemáticas começaram a se intensificar. O imperador Valeriano, pressionado pelas dificuldades econômicas e militares do império, identificou no cristianismo um bode expiatório conveniente para os problemas sociais que não conseguia resolver, através dos métodos tradicionais. Sua lógica era perversa, mas eficaz do ponto de vista político. Ao culpar os cristãos pelas desgraças imperiais, desviava a atenção popular das verdadeiras causas estruturais da crise e, simultaneamente, se apossava dos bens comunitários, cristãos para financiar suas campanhas militares. O Édito de Perseguição, promulgado por Valeriano em 257 d.C., foi uma obra-prima de cinismo político revestido de justificativa religiosa. O documento imperial declarava que os cristãos eram inimigos dos deuses tradicionais romanos e, portanto, responsáveis pelas pragas, guerras e calamidades que assolavam o império. Mais importante ainda, o édito estabelecia que todos os bens cristãos deveriam ser confiscados pelo Estado, alegando que estas riquezas seriam melhor utilizadas para o bem comum sob administração imperial. Para Lourenço, que conhecia intimamente a corrupção que graçava nas esferas governamentais, esta justificativa representava uma blasfêmia ainda mais grave que a perseguição religiosa em si. A intensificação da perseguição trouxe mudanças dramáticas na rotina da comunidade cristã romana. As celebrações tiveram que ser transferidas para as catacumbas subterrâneas, onde o ar viciado e a umidade constante criavam uma atmosfera que lembrava constantemente aos fiéis sua condição de perseguidos. Lourenço adaptou-se rapidamente a estas circunstâncias adversas, desenvolvendo uma rede clandestina
de comunicação que permitia manter o funcionamento dos serviços assistenciais, mesmo sob intensa vigilância imperial. Utilizava códigos secretos, pontos de encontro alternativos e um sistema de informantes que o alertavam sobre movimentações suspeitas das autoridades. Durante este período de clandestinidade, a personalidade de Lourenço revelou facetas que poucos haviam percebido anteriormente. Sob a pressão extrema, emergiu nele uma coragem que transcendia o mero heroísmo físico, manifestando-se como uma serenidade interior que inspirava confiança em todos que o cercavam. Sua capacidade de tomar decisões rápidas em situações perigosas, combinada com uma intuição quase sobrenatural para detectar armadilhas e emboscadas, transformou-o em um líder cuja autoridade derivava não de posição hierárquica, mas de competência demonstrada em circunstâncias extremas. A prisão do Papa Sisto II, em agosto de 258, representou um divisor de águas na experiência de Lourenço. Quando soube que seu mentor espiritual havia sido capturado durante uma celebração clandestina nas catacumbas de São Calixto, Lourenço experimentou pela primeira vez na vida uma tentação verdadeira ao desespero. O homem que o havia guiado em sua jornada de fé, que lhe ensinara a ver Cristo nos rostos dos pobres e marginalizados, agora se encontrava nas mãos de algozes que não conheciam misericórdia. A notícia chegou até ele através de um jovem cristão que conseguira escapar da batida policial e cuja descrição dos acontecimentos pintava um quadro de violência que fazia Lourenço tremer não de medo, mas de uma raiva justa que precisava ser canalizada para ações construtivas. A decisão de Sisto de enfrentar o martírio com alegria, recusando qualquer possibilidade de fuga ou negociação, exerceu sobre Lourenço um impacto profundo e duradouro. Quando conseguiu uma última visita ao Papa prisioneiro, encontrou um homem transfigurado pela proximidade do encontro definitivo com Cristo. Sisto não demonstrava nenhum traço de autocomiseração ou desespero. Pelo contrário, irradiava uma paz que parecia antecipar as alegrias eternas que o aguardavam. Esta visão da santidade confrontada com a morte transformou completamente a perspectiva de Lourenço sobre seu próprio destino e missão. "Lourenço, meu filho", disse Sisto, com uma voz que conservava toda a sua autoridade espiritual, apesar das correntes que o prendiam. "Dentro de 3 dias você me seguirá. Prepare a igreja para o que está por vir. Os tesouros que Cristo nos confiou não podem cair nas mãos dos inimigos da fé." Estas palavras, proferidas em um ambiente úmido e mal cheiroso de prisão romana, soaram aos ouvidos de Lourenço como uma profecia que ele deveria cumprir com toda a dignidade possível. O jovem diácono compreendeu imediatamente que sua hora havia chegado e que os próximos dias seriam os mais importantes de toda a sua existência. Durante os 3 dias que se seguiram ao martírio de Sisto II, Lourenço trabalhou com uma intensidade febril para proteger os bens da igreja e garantir a continuidade da assistência social aos necessitados. Sabia que as autoridades imperiais logo voltariam sua atenção para ele, identificado como o responsável pela administração financeira da comunidade cristã. Cada hora que lhe restava de liberdade era preciosa demais para ser desperdiçada em lamentações ou preparativos para a fuga. Em vez disso, concentrou todas as suas energias em uma operação complexa de distribuição emergencial que esvaziaria completamente os cofres comunitários antes que pudessem ser confiscados. A genialidade do plano de Lourenço residia não apenas em sua eficácia prática, mas também em sua profundidade simbólica. Ele não se limitou a esconder os bens materiais da igreja. Em vez disso, decidiu transformá-los imediatamente em benefícios concretos para os mais necessitados. Ouro e prata foram convertidos em alimentos, roupas e medicamentos. Propriedades foram transferidas para famílias de escravos libertos. Objetos litúrgicos preciosos foram vendidos para financiar a educação de órfãos. Em 72 horas, Lourenço conseguiu realizar uma redistribuição de riqueza, que representava a essência mais pura dos ideais cristãos. A execução deste plano exigiu de Lourenço uma capacidade organizacional extraordinária. Ele
Teve que coordenar dezenas de colaboradores, negociar com comerciantes suspeitos de simpatias cristãs, estabelecer canais seguros de comunicação com beneficiários espalhados por toda a cidade, e tudo isso mantendo absoluto sigilo sobre suas atividades. O jovem diácono descobriu em si mesmo talentos administrativos que nem imaginava possuir, mas que agora floresciam sob a pressão extrema das circunstâncias. Sua mente trabalhava com a precisão de um estrategista militar, antecipando problemas, desenvolvendo soluções alternativas, calculando riscos e benefícios, com uma frieza que contrastava dramaticamente com a paixão que movia suas ações. Durante estes 3 dias cruciais, Lourenço experimentou uma transformação interior que o preparava psicologicamente para o confronto final com as autoridades imperiais. Cada ato de caridade realizado sob o risco iminente da prisão e tortura adquiria uma intensidade espiritual que o conectava diretamente com a essência do sacrifício cristão. Ele começou a compreender de forma visceral, e não apenas intelectual, que o martírio não era uma punição a ser temida, mas uma oportunidade única de testemunhar a verdade do Evangelho através do próprio sofrimento transformado em oferenda. Quando finalmente foi capturado, Lourenço já havia completado sua missão de proteção dos bens comunitários. A prisão ocorreu de forma quase anticlimática. Ele foi encontrado orando tranquilamente em uma das igrejas domésticas da cidade, cercado por um pequeno grupo de fiéis que se recusaram a abandoná-lo, mesmo sabendo dos riscos envolvidos. Os soldados romanos que o prenderam ficaram surpreendidos com sua serenidade. Esperavam encontrar um homem desesperado tentando escapar, mas depararam-se com alguém que parecia estar aguardando sua chegada com uma paciência quase sobrenatural. O interrogatório inicial de Lourenço revelou imediatamente aos seus captores que não estavam lidando com um criminoso comum ou mesmo com um fanático religioso típico. Sua eloquência, combinada com uma cultura geral impressionante e um conhecimento detalhado das leis romanas, forçou os magistrados a tratá-lo com um respeito relutante. Quando questionado sobre sua origem, Lourenço respondeu com orgulho que era hispânico de nascimento, mas romano por adoção e cristão por convicção. Esta resposta, aparentemente simples, continha camadas de significado que revelavam tanto sua identidade complexa quanto sua compreensão sofisticada da situação política em que se encontrava. A verdadeira natureza do interesse imperial por Lourenço ficou evidente quando o prefeito Cornélio Securo, representante direto do imperador Valeriano, assumiu pessoalmente a condução do interrogatório. Securo era conhecido por sua crueldade refinada e por sua capacidade de extrair informações através de métodos que combinavam tortura física com manipulação psicológica. Sua presença no caso de Lourenço indicava que as autoridades imperiais viam no jovem diácono uma peça-chave para seus planos de confisco dos bens cristãos e desarticulação definitiva da Igreja Romana. Onde estão os tesouros da Igreja? A pergunta de Securo ecoou pela sala de interrogatório com uma autoridade que pretendia intimidar, mas que encontrou em Lourenço uma resistência inesperada. O diácono não respondeu imediatamente. Em vez disso, manteve um silêncio que não era de medo, mas de reflexão profunda. Seus olhos percorreram o ambiente ao seu redor, observando os símbolos do poder imperial que decoravam as paredes, os instrumentos de tortura dispostos de forma a causar intimidação, os rostos endurecidos dos soldados que guardavam as saídas. Toda aquela demonstração de força e violência lhe pareceu subitamente pequena e transitória, quando comparada com a eternidade que o aguardava. A resposta de Lourenço foi um golpe de mestre que revelou não apenas sua inteligência tática, mas também sua compreensão profunda da natureza verdadeira da riqueza cristã. "Concedei-me 3 dias", disse ele, com uma calma que contrastava dramaticamente com a tensão do ambiente, "e vos mostrarei todos os tesouros da Igreja." Securo, acreditando ter encontrado finalmente uma brecha na resistência do prisioneiro, concordou com o prazo solicitado, imaginando que Lourenço utilizaria o tempo para revelar esconderijos de ouro e prata que enriqueceriam os cofres imperiais. Durante estes 3 dias de liberdade vigiada,
Lourenço empreendeu uma jornada pela Roma cristã, que se tornaria lendária. Acompanhado por soldados que acreditavam estar escoltando um homem derrotado em busca de tesouros materiais, o diácono visitou sistematicamente todos os locais onde a caridade cristã se manifestava de forma mais intensa. Sua primeira parada foi o hospital improvisado, onde cristãos cuidavam de escravos feridos e doentes abandonados por seus senhores. Ali, Lourenço passou horas conversando com cada paciente, ouvindo suas histórias, oferecendo palavras de conforto, administrando os últimos sacramentos àqueles que se aproximavam da morte. A segunda jornada levou-o ao orfanato clandestino, onde crianças abandonadas recebiam não apenas abrigo e alimentação, mas também educação básica, que lhes permitiria escapar do ciclo de pobreza e marginalização. Lourenço conhecia cada uma daquelas crianças pelo nome, sabia de suas origens, seus sonhos, suas dificuldades particulares. Vê-lo interagir com elas era testemunhar a encarnação viva da paternidade espiritual que o cristianismo oferecia aos desamparados. As crianças corriam ao seu encontro com alegria genuína. Pendurava-se em suas vestes. Disputavam sua atenção com a espontaneidade de quem reconhece no adulto uma fonte genuína de segurança e amor. O terceiro dia foi dedicado à visita das viúvas e idosos que dependiam da assistência comunitária cristã para sobreviver. Muitas destas mulheres haviam perdido seus maridos em guerras imperiais ou acidentes de trabalho e se encontravam completamente vulneráveis em uma sociedade que não oferecia nenhuma proteção social oficial aos necessitados. Lourenço conhecia intimamente as circunstâncias de cada uma, seus problemas de saúde, suas preocupações com filhos pequenos, suas angústias diante de um futuro incerto. Sua presença em suas casas modestas trazia não apenas apoio material, mas também a dignidade de serem vistas e valorizadas por alguém que as considerava verdadeiramente importantes. Quando finalmente retornou ao Palácio Imperial para cumprir sua promessa de mostrar os tesouros da igreja, Lourenço trazia consigo uma multidão que impressionou até mesmo os soldados veteranos, acostumados às manifestações de massa da capital. Centenas de pobres, doentes, órfãos, viúvas, escravos libertos, estrangeiros sem recursos, todos aqueles que haviam sido beneficiados pela caridade cristã, o acompanhavam em uma procissão silenciosa que transformou as ruas de Roma em um testemunho vivo da revolução social promovida pelo cristianismo. Ao apresentar-se diante de Cornélio Securo, Lourenço fez um gesto amplo em direção à multidão que o acompanhava e pronunciou as palavras que se tornariam imortais. Eis os tesouros da igreja. O impacto desta revelação sobre as autoridades imperiais foi devastador. Securo havia esperado encontrar cofres repletos de ouro e prata que poderiam financiar as campanhas militares do império. Em vez disso, deparou-se com uma demonstração eloquente de que a verdadeira riqueza cristã consistia em vidas humanas transformadas pela experiência da caridade e da dignidade. A ira de Securo diante desta revelação transcendeu qualquer reação meramente política ou econômica. O prefeito imperial compreendeu instantaneamente que havia sido não apenas enganado, mas profundamente humilhado por um jovem que conseguira transformar sua própria prisão em uma oportunidade de evangelização. A multidão de beneficiários da caridade cristã que testemunhava a cena representava uma refutação viva de todos os argumentos imperiais contra o cristianismo. Ali estavam as provas concretas de que a nova fé não apenas oferecia consolação espiritual, mas promovia transformações sociais que o Império Romano, apesar de todo o seu poder, não conseguia realizar. A sentença de morte pronunciada contra Lourenço foi formulada de modo a maximizar tanto o sofrimento físico quanto o impacto psicológico sobre a comunidade cristã. Securo escolheu deliberadamente um método de execução que combinava crueldade extrema com simbolismo perverso. Lourenço seria assado vivo sobre uma grelha de ferro como se fosse um pedaço de carne destinado ao consumo. Esta escolha revelava não apenas a sadismo pessoal do prefeito, mas também sua compreensão distorcida da teologia cristã
sobre o corpo como templo do Espírito Santo. Ao profanar de forma tão brutal o corpo do diácono, Securo acreditava estar atacando diretamente os fundamentos da fé cristã. A preparação para o martírio de Lourenço envolveu um ritual macabro que pretendia quebrar sua resistência psicológica antes mesmo que a tortura física começasse. Durante dias, ele foi mantido em uma cela especial, onde podia ouvir constantemente os ruídos da construção do aparato de tortura que seria utilizado em sua execução. Os martelos batendo no ferro, o som das chamas sendo atiçadas, as vozes dos soldados discutindo detalhes técnicos da grelha, tudo isso criava uma atmosfera de terror psicológico que deveria fazer o prisioneiro implorar por misericórdia. No entanto, o efeito destas táticas intimidatórias sobre Lourenço foi exatamente o oposto do pretendido. Cada ruído que chegava até sua cela era por ele interpretado como uma oportunidade de aprofundar sua união com Cristo crucificado. O jovem diácono utilizou este tempo de espera forçada para uma preparação espiritual intensiva que o transformou interiormente de forma radical. Seus companheiros de prisão, criminosos comuns que inicialmente o viam com desconfiança, gradualmente começaram a perceber nele uma serenidade que contrastava dramaticamente com o desespero que normalmente tomava conta dos condenados à morte. Seu corpo era frágil, mas sua alma já era eterna quando finalmente chegou o dia marcado para sua execução. A fraqueza física resultante dos dias de prisão e privações tinha transformado Lourenço em uma figura quase etérea, mas seus olhos conservavam uma luminosidade que impressionava todos que os contemplavam. Quando foi conduzido ao local do suplício, sua caminhada através das ruas de Roma atraiu multidões que se dividiam entre curiosidade mórbida e admiração genuína pela coragem demonstrada pelo jovem cristão. O local escolhido para a execução era um anfiteatro menor, utilizado normalmente para espetáculos de gladiadores e execuções públicas. A grelha de ferro havia sido instalada no centro da arena, sobre um braseiro que já ardia há horas, para garantir que o metal atingisse a temperatura necessária para causar o máximo sofrimento possível. As arquibancadas estavam repletas de espectadores que vinham assistir ao que prometia ser um espetáculo particularmente cruel, mesmo pelos padrões romanos de violência pública. Entre os espectadores, porém, havia um número significativo de cristãos que haviam conseguido se infiltrar no evento para testemunhar o martírio de seu diácono. Estes fiéis secretos transformaram sua presença em uma forma silenciosa de oração e solidariedade que não passou despercebida por Lourenço. Quando seus olhos encontraram os rostos conhecidos espalhados pelas arquibancadas, o jovem diácono experimentou uma onda de gratidão que o fortaleceu para enfrentar a provação que o aguardava. A cerimônia de execução começou com um discurso de Cornélio Securo que pretendia justificar publicamente a sentença e desencorajar outros cristãos de seguir o exemplo de Lourenço. O prefeito imperial pintou um quadro do cristianismo como uma ameaça à ordem social romana, acusando os seguidores da nova fé de deslealdade ao império e conspiração contra os deuses tradicionais. Sua retórica foi elaborada para apelar aos preconceitos populares e transformar a execução em um ato de patriotismo romano. Quando foi oferecida a Lourenço a oportunidade de fazer uma última declaração, suas palavras ecoaram pelo anfiteatro com uma clareza que surpreendeu até mesmo seus algozes. «Eu vos agradeço, Senhor Jesus Cristo», disse ele com uma voz que carregava mais alegria que tristeza, «por me permitirdes entrar em vossa casa através da porta do sofrimento». Esta oração, pública, pronunciada no momento em que deveria estar implorando por misericórdia, transformou completamente a atmosfera do evento. Muitos espectadores que haviam vindo buscar entretenimento cruel encontraram-se confrontados com uma demonstração de fé que os forçava a questionar suas próprias convicções. O início da tortura revelou imediatamente que Lourenço não reagiria de acordo com as expectativas de seus algozes. Quando foi colocado sobre a grelha incandescente, em vez dos gritos de desespero que deveriam ecoar pelo anfiteatro, ouviram-se apenas orações sussurradas que pareciam elevar-se para dimensões invisíveis.
O contraste entre a brutalidade do método de execução e a serenidade da vítima criou um clima de tensão psicológica que afetou não apenas os espectadores, mas também os próprios executores. Durante os longos minutos de tortura, Lourenço manteve uma lucidez que desafiava todas as expectativas médicas sobre os efeitos do sofrimento extremo na consciência humana. Seus olhos permaneceram abertos e alertas. Seus lábios continuaram movendo-se em oração constante. Sua respiração, embora laboriosa, mantinha um ritmo que sugeria controle consciente sobre as funções corporais. Esta demonstração de domínio sobre a própria dor física representava para os espectadores cristãos um milagre evidente, enquanto para os pagãos constituía um fenômeno inexplicável que os forçava a reconsiderar suas concepções sobre os limites da resistência humana. Foi neste momento supremo de provação que Lourenço pronunciou as palavras que se tornariam imortais na tradição cristã. Este lado já está assado, virem-me para o outro. Esta declaração, feita com um tom que misturava humor com desafio espiritual, representou o auge de sua transformação do sofrimento em testemunho. Ao tratar sua própria execução com uma ironia que revelava completo desapego às circunstâncias físicas, Lourenço demonstrou que havia alcançado um estado de consciência onde a dor corporal não conseguia mais afetar sua paz interior. O impacto desta frase sobre todos os presentes foi devastador para as intenções de Cornélio Securo. O prefeito imperial havia planejado uma execução que intimidasse os cristãos e divertisse a população pagã. Em vez disso, encontrou-se diante de um espetáculo que elevava a vítima à condição de herói e transformava os algozes em objetos de vergonha. A multidão, que inicialmente aplaudia a crueldade da sentença, começou a murmurar com desconforto, enquanto muitos espectadores se retiravam visivelmente perturbados com o que estavam testemunhando. Mesmo nos últimos momentos de sua vida terrena, Lourenço manteve sua preocupação característica com o bem-estar dos outros. Suas palavras finais foram direcionadas não a si mesmo ou a Deus, mas aos cristãos presentes no anfiteatro. Não. Temais aqueles que matam o corpo, mas não podem tocar a alma. A vida eterna nos aguarda do outro lado desta provação temporal. Esta mensagem de encorajamento, pronunciada por um homem no auge do sofrimento físico, constituiu o selo definitivo de seu martírio como testemunho de fé inabalável. A morte de Lourenço ocorreu de forma inesperadamente serena, contrastando dramaticamente com a violência do método utilizado. Seu último suspiro foi acompanhado por um sorriso que permaneceu gravado na memória de todos os que o presenciaram. Um sorriso que parecia antecipar uma alegria que transcendia qualquer compreensão humana. Este final pacífico de uma tortura brutal criou um paradoxo visual que nenhum dos espectadores conseguiu explicar satisfatoriamente, mas que todos reconheceram como algo extraordinário e sobrenatural. Aquilo que o mundo tentou apagar tornou-se eterno através das consequências imediatas do martírio de Lourenço. Nos dias que se seguiram à sua execução, a comunidade cristã romana experimentou um crescimento explosivo que surpreendeu até mesmo os líderes mais otimistas da igreja. Centenas de pessoas que haviam testemunhado sua morte procuraram os cristãos para conhecer melhor a fé que capacitara um homem jovem a transformar a tortura mais cruel em uma declaração de amor divino. O sangue derramado de Lourenço, longe de intimidar os seguidores de Cristo, tornou-se semente de uma primavera espiritual que floresceu em todos os cantos da capital imperial. O fenômeno mais impressionante foi a conversão de vários soldados romanos que haviam participado diretamente da execução. Estes homens, endurecidos pela violência militar, encontraram-se completamente transformados pela experiência de testemunhar uma morte que desafiava todos os seus conceitos sobre coragem, dignidade e transcendência. Um deles, um centurião veterano, chamado Marcus Aurelius Corvus, procurou secretamente os líderes cristãos apenas 3 dias após o martírio, declarando que jamais poderia voltar a servir um império que executava homens cujo único crime era amar os pobres com excessiva generosidade. No entanto,
A memória de Lourenço havia criado um padrão de resistência espiritual que nenhuma violência física conseguia quebrar. Os cristãos que enfrentavam interrogatórios recordavam-se de sua serenidade diante de Cornélio Securo. Aqueles que eram conduzidos às execuções lembravam-se de suas orações durante a tortura. Os que distribuíam auxílio aos necessitados, sob risco de prisão, inspiravam-se em seu exemplo de caridade destemida. O jovem diácono hispânico havia se tornado, através de sua morte, uma presença mais poderosa e influente do que jamais fora durante sua vida terrena. A dimensão sobrenatural da influência de Lourenço manifestou-se através de uma série de eventos que os cristãos interpretaram como milagres diretos de sua intercessão. Doentes desenganados que oravam diante de relíquias suas experimentavam curas inexplicáveis. Prisioneiros cristãos que invocavam seu nome relatavam visões consoladoras que os fortaleciam para enfrentar torturas. Famílias empobrecidas que solicitavam sua ajuda encontravam recursos inesperados que lhes permitiam superar crises aparentemente insolúveis. Estes fenômenos, documentados cuidadosamente pelos escribas cristãos, contribuíram para estabelecer uma tradição hagiográfica que perpetuaria sua memória através dos séculos. O Império Romano, inadvertidamente, havia criado através do martírio de Lourenço um símbolo de resistência que transcendia as fronteiras religiosas. Mesmo cidadãos pagãos que não compartilhavam da fé cristã reconheciam no jovem diácono um exemplo admirável de integridade pessoal e coragem moral. Sua transformação da tortura em testemunho, sua preocupação com os outros durante o próprio sofrimento, sua capacidade de manter a dignidade humana em circunstâncias que deveriam degradá-la completamente, todos estes aspectos de sua personalidade tocaram cordas profundas na alma romana, que transcendiam divisões religiosas ou políticas. A ironia histórica da situação tornou-se evidente quando o próprio imperador Valeriano foi capturado pelos persas durante uma campanha militar desastrosa, apenas alguns meses após ordenar a intensificação das perseguições cristãs. Sua humilhação nas mãos dos inimigos do império, seguida por uma morte ignominiosa no cativeiro, foi interpretada pelos cristãos como uma manifestação da justiça divina que protegia aqueles que sofriam perseguição por causa da fé. A comparação entre o fim inglório do imperador perseguidor e a morte gloriosa de Lourenço tornou-se um tema recorrente na pregação cristã das décadas seguintes. O sucessor de Valeriano, o imperador Galieno, adotou uma política completamente diferente em relação aos cristãos, reconhecendo que a perseguição havia fortalecido a Igreja em vez de destruí-la. O Édito de Tolerância, promulgado em 260 d.C., marcou o fim oficial das perseguições sistemáticas e permitiu que os cristãos saíssem da clandestinidade para organizar abertamente suas comunidades. Esta mudança radical de política imperial foi interpretada pelos fiéis como uma consequência direta do testemunho de sangue oferecido por mártires como Lourenço, cujo sacrifício havia demonstrado a invencibilidade espiritual da fé cristã. Durante o período de tolerância que se seguiu, a Igreja Romana empreendeu um processo sistemático de preservação da memória de Lourenço através da construção de igrejas dedicadas à sua veneração. A primeira destas construções foi erguida precisamente no local onde havia ocorrido seu martírio, transformando o anfiteatro da execução em um centro de peregrinação que atraía fiéis de todas as partes do império. A arquitetura da igreja incorporou elementos simbólicos que lembravam constantemente os visitantes dos detalhes do martírio, incluindo uma representação artística da grelha de ferro que se tornou o símbolo iconográfico permanente do santo. A liturgia cristã desenvolveu gradualmente uma série de celebrações anuais que comemoravam não apenas a morte de Lourenço, mas também os aspectos específicos de sua personalidade e missão que deveriam ser imitados pelos fiéis contemporâneos. A festa de 10 de agosto, data tradicional de seu martírio, tornou-se uma ocasião para reflexões sobre a relação entre fé e justiça social, inspirando gerações de cristãos a desenvolver obras caritativas que continuavam o trabalho iniciado pelo jovem diácono hispânico.
As homilias pregadas durante estas celebrações estabeleceram uma tradição interpretativa que via em Lourenço um modelo perfeito da síntese entre contemplação mística e ação social. Os pregadores cristãos enfatizavam que sua santidade não derivava apenas de sua morte heróica, mas do conjunto de sua vida dedicada ao serviço dos marginalizados e necessitados. Esta perspectiva teológica influenciou profundamente o desenvolvimento posterior da espiritualidade cristã, estabelecendo uma conexão indissolúvel entre vida interior e compromisso social que se tornaria característica da tradição católica. A influência de Lourenço sobre a arte cristã primitiva foi particularmente significativa, inspirando uma série de obras que exploravam as possibilidades estéticas de representar a transformação do sofrimento em glória espiritual. As pinturas das catacumbas que retratavam seu martírio desenvolveram uma linguagem visual sofisticada que conseguia transmitir simultaneamente a brutalidade da perseguição imperial e a serenidade sobrenatural da vítima. Estas representações artísticas tornaram-se modelos iconográficos que influenciaram a arte religiosa europeia durante mais de 1000 anos. A tradição literária cristã também foi profundamente marcada pela figura de Lourenço, que se tornou protagonista de uma série de obras hagiográficas que exploravam as dimensões psicológicas e espirituais de sua experiência. Estes textos, escritos por autores como Santo Ambrósio e São João Crisóstomo, estabeleceram padrões narrativos para a literatura martirológica que combinavam precisão histórica com profundidade teológica. A capacidade destes escritores de transformar os detalhes brutal da execução em material para a meditação espiritual demonstrou o poder da tradição cristã de encontrar significado transcendente mesmo nas experiências mais traumáticas da história humana. Durante os séculos de expansão do cristianismo pela Europa, a devoção a São Lourenço espalhou-se através das rotas missionárias, estabelecendo-se em regiões tão distantes quanto a Irlanda Céltica e a Península Ibérica Visigótica. Cada cultura que adotou sua veneração adaptou sua história às suas próprias tradições locais, criando variações regionais da lenda que enriqueceram o patrimônio hagiográfico universal. Na Espanha, particularmente, Lourenço foi adotado como patrono nacional, simbolizando a contribuição hispânica para a formação da Igreja Universal e a resistência cristã diante da opressão política. O mosteiro de San Lorenzo de El Escorial, construído por Felipe II no século XVI, representou o auge da devoção espanhola ao santo diácono. Esta obra arquitetônica monumental, que combinava funções de palácio real, mosteiro e mausoléu, foi concebida como um testemunho permanente da gratitude nacional pela intercessão de São Lourenço na vitória militar de San Quintín. A planta do edifício, inspirada na forma de uma grelha, transformou o símbolo do martírio em uma declaração artística sobre a capacidade da fé de transfigurar o sofrimento em beleza permanente. A teologia medieval encontrou em São Lourenço um exemplo perfeito para explorar as complexas relações entre corpo e alma na experiência mística. Teólogos como São Tomás de Aquino utilizaram sua história para desenvolver tratados sobre a natureza do martírio como forma suprema de imitação de Cristo, estabelecendo distinções sutis entre diferentes tipos de sofrimento redentor. Estas reflexões acadêmicas influenciaram profundamente a espiritualidade popular, criando uma compreensão sofisticada do significado espiritual da dor física quando aceita por motivos superiores. Durante o período da Reforma Protestante, a figura de São Lourenço tornou-se um ponto de controvérsia teológica entre católicos e reformadores. Enquanto os católicos enfatizavam sua intercessão celestial e a eficácia de sua veneração, os protestantes concentravam-se em seu exemplo de fé individual e coragem pessoal. Esta disputa interpretativa, longe de diminuir a importância histórica do santo, demonstrou sua capacidade de continuar inspirando reflexões teológicas relevantes, mesmo em contextos culturais completamente diferentes daquele em que viveu. A era moderna trouxe novas perspectivas sobre a relevância de São Lourenço
para os desafios contemporâneos da Igreja e da sociedade. Teólogos da libertação latino-americanos viram em sua opção preferencial pelos pobres um precedente histórico para o engajamento social cristão, enquanto especialistas em direitos humanos reconheceram em sua resistência não violenta diante da tirania um modelo aplicável às lutas contemporâneas contra a opressão política. Esta versatilidade interpretativa demonstra a riqueza simbólica de uma figura histórica que transcendeu as limitações de seu contexto original para tornar-se patrimônio universal da humanidade. A arqueologia cristã moderna contribuiu significativamente para o aprofundamento do conhecimento histórico sobre São Lourenço, através da descoberta e escavação de sítios romanos associados à sua vida e morte. As escavações na Basílica de San Lorenzo fuori le Mura revelaram estruturas que confirmam a antiguidade da veneração ao santo, enquanto descobertas nas catacumbas de São Ciríaco forneceram evidências materiais sobre as práticas caritativas da Igreja Romana primitiva. Estes achados arqueológicos, longe de contradizer a tradição hagiográfica, enriqueceram-na com detalhes concretos que tornam mais vívida a compreensão de seu contexto histórico. A iconografia de São Lourenço evoluiu através dos séculos, refletindo as mudanças nas sensibilidades artísticas e teológicas de cada época. Desde as representações simbólicas das catacumbas até as obras barrocas de artistas como Bernini e Rubens, cada período histórico encontrou na figura do santo diácono uma oportunidade para explorar temas artísticos e espirituais relevantes para suas preocupações contemporâneas. A grelha do martírio, inicialmente um símbolo de sofrimento, transformou-se gradualmente em um emblema de triunfo espiritual que inspirou criações artísticas de extraordinária beleza e profundidade. O legado espiritual de São Lourenço manifestou-se também através da fundação de inúmeras instituições caritativas que adoptaram seu nome e seguiram seu exemplo de serviço aos necessitados. Hospitais, orfanatos, escolas para pobres, organizações de assistência social. Todas estas obras perpetuaram, através dos séculos, o espírito de caridade cristã que havia caracterizado a vida do jovem diácono hispânico. A eficácia duradoura destas instituições demonstra a capacidade de um exemplo individual de santidade de gerar consequências sociais benéficas que se estendem muito além das limitações temporais de uma única vida humana. A devoção popular a São Lourenço desenvolveu características particulares que refletem a capacidade da religiosidade espontânea de captar aspectos essenciais da santidade que às vezes escapam às análises teológicas mais sofisticadas. As orações tradicionais dirigidas ao santo enfatizam sua proximidade com os sofrimentos humanos e sua compreensão especial das necessidades dos pobres e marginalizados. Esta percepção intuitiva da piedade popular reconhece em São Lourenço não apenas um intercessor poderoso, mas um amigo compassivo que conhece por experiência própria o significado do sofrimento injusto e da solidariedade com os desprezados. Mesmo diante de tudo, sua fé não vacilou quando confrontada com os desafios interpretativos da modernidade e da pós-modernidade. A crítica histórica contemporânea, embora questione alguns detalhes hagiográficos tradicionais, reconhece unanimemente a historicidade fundamental de São Lourenço e a autenticidade de seu martírio. Esta confirmação acadêmica, longe de diminuir o significado espiritual de sua figura, fortalece-o ao demonstrar que a tradição cristã preservou com fidelidade essencial a memória de um homem que realmente existiu e realmente morreu pela fé que professava. Seu corpo era frágil, mas sua alma já era eterna no momento em que a pesquisa histórica moderna começou a revelar a complexidade do contexto social e político em que viveu e morreu. Os estudos contemporâneos sobre o Império Romano do século III iluminaram aspectos de sua época, que enriquecem a compreensão de seu martírio como um evento não apenas religioso, mas também social e político. A crise econômica que assolava o Império, a crescente desigualdade social, a corrupção administrativa, todos estes fatores históricos fornecem o pano de fundo necessário para compreender
Por que a caridade cristã, representada por São Lourenço, constituía uma ameaça real ao status quo imperial? A relevância contemporânea de São Lourenço manifesta-se de forma particularmente eloquente em contextos de injustiça social e opressão política. Durante o século XX, sua figura inspirou cristãos que enfrentavam regimes totalitários, desde as perseguições comunistas na Europa Oriental até as ditaduras militares da América Latina. Mártires modernos como Oscar Romero e Dietrich Bonhoeffer encontraram em São Lourenço um modelo de como transformar a fidelidade evangélica em resistência eficaz contra sistemas políticos que negam a dignidade humana fundamental. A globalização contemporânea criou novas oportunidades para a difusão da devoção a São Lourenço, estabelecendo conexões entre comunidades cristãs separadas por vastas distâncias geográficas, mas unidas por desafios sociais similares. Organizações não governamentais que trabalham com refugiados, programas de combate à pobreza extrema, iniciativas de educação popular, todos estes movimentos contemporâneos encontram no exemplo do santo diácono uma fonte de inspiração que transcende diferenças denominacionais e culturais. A teologia da libertação, desenvolvida principalmente na América Latina durante a segunda metade do século XX, redescobriu em São Lourenço um precursor histórico de suas principais intuições sobre a relação entre fé cristã e transformação social. Teólogos como Gustavo Gutierrez e Leonardo Boff viram em sua opção preferencial pelos pobres uma antecipação histórica das orientações pastorais que consideravam essenciais para a Igreja contemporânea. Esta interpretação, embora controversa em alguns círculos eclesiásticos, demonstrou a capacidade da figura de São Lourenço de continuar gerando reflexões teológicas relevantes 17 séculos após sua morte. A dimensão ecumênica da veneração a São Lourenço manifestou-se através do reconhecimento de sua santidade por praticamente todas as tradições cristãs históricas. Ortodoxos orientais, católicos romanos, anglicanos, luteranos, todos estes grupos denominacionais incluem São Lourenço em seus calendários litúrgicos e reconhecem a validade de seu testemunho martirológico. Esta unanimidade intercristã representa um fenômeno relativamente raro na história das divisões denominacionais e sugere que a figura do santo diácono toca aspectos fundamentais da experiência cristã que transcendem controvérsias teológicas específicas. Aquilo que o mundo tentou apagar tornou-se eterno através da extraordinária capacidade de São Lourenço de transformar sua execução brutal em um símbolo permanente da vitória do amor sobre o ódio, da justiça sobre a opressão, da eternidade sobre a temporalidade. Sua morte na grelha incandescente, longe de representar o fim de sua influência histórica, marcou o início de uma presença espiritual que atravessou séculos e continentes, inspirando incontáveis gerações de cristãos a encontrar na fé recursos para enfrentar as adversidades mais extremas com dignidade e esperança. O paradoxo final da história de São Lourenço reside precisamente nesta inversão completa entre as intenções de seus algozes e as consequências reais de suas ações. Cornélio Securo pretendia eliminar um líder cristão influente e desencorajar outros de seguir seu exemplo. Em vez disso, criou um mártir cuja memória se tornaria infinitamente mais poderosa que sua presença física jamais fora. O Império Romano acreditava poder destruir o cristianismo através da violência sistemática. Na realidade, cada martírio fortalecia a Igreja e demonstrava a superioridade moral da nova fé sobre os valores pagãos tradicionais. Esta ironia histórica revela uma verdade profunda sobre a natureza do poder autêntico e das transformações sociais duradouras. A força bruta, representada pela maquinaria militar e judicial do Império Romano, mostrou-se incapaz de vencer a resistência espiritual de um jovem desarmado, cuja única arma era sua fé inabalável na justiça divina. O testemunho de São Lourenço demonstrou que existem dimensões da realidade humana que nenhuma violência externa consegue alcançar ou destruir, dimensões onde residem as fontes mais profundas da dignidade e da esperança humanas.
A permanência histórica da influência de São Lourenço, contrastada com o esquecimento que envolveu seus perseguidores, ilustra uma lei moral que transcende as vicissitudes políticas e sociais de qualquer época específica. Enquanto os nomes de Valeriano e Cornélio Securo são lembrados apenas como exemplos históricos de tirania e crueldade, o nome de Lourenço continua sendo invocado diariamente por milhões de pessoas em todo o mundo como fonte de inspiração e intercessão. Esta diferença no destino histórico das memórias revela que a verdadeira imortalidade humana não se conquista através do poder ou da violência, mas através do amor e do sacrifício voluntário em favor dos outros. A lição final da trajetória de São Lourenço transcende as fronteiras específicas da experiência cristã para tocar questões universais sobre o significado da existência humana e os critérios autênticos para avaliar o sucesso ou fracasso de uma vida. Sua transformação do sofrimento em testemunho, sua capacidade de manter a alegria interior durante a tortura física, sua preocupação com os outros no momento de sua própria agonia, todos estes aspectos de sua personalidade oferecem insights profundos sobre as possibilidades mais elevadas da condição humana que permanecem relevantes independentemente de crenças religiosas específicas.